Estamos de volta com mais um Sem Papas na Língua. E vocês sabem, é sempre um prazer estar de volta. O meu entrevistado de hoje, ele é protagonista na cena política de Caruaru. Um político prestigiado que está em seu quarto mandato e foi reeleito pela terceira vez consecutiva presidente da Câmara Municipal de Caruaru. Um feito jamais visto. Como diria Maquiavel, o meu entrevistado ele tem muita fortuna e virtude. Vamos saber dele o porquê e de onde vem tanta habilidade. O meu entrevistado de hoje é o vereador e presidente da Câmara Municipal de Caruaru, Bruno Lambreta. Vereador, presidente, muito obrigado. Ramon, eu que agradeço o convite de poder participar do podcast Sem Papas na Língua. Dar um bom dia a todos que estão nos assistindo, que acompanham esse importante programa. Parabéns pela iniciativa, acho que é importante, né? A gente tem que estar sempre discutindo a cidade de várias formas, né? A política tem que fazer parte do nosso dia a dia. E são esses programas que conseguem manter a população informada do que acontece na cidade, dos temas que são de relevância na cidade. Caruaru é uma cidade regional e eu acho que é importante, né, que você traga vários setores, não tenho dúvidas que está sendo dessa forma o programa, não só com a classe política, mas com a classe empresarial e com a sociedade em si, né, com representantes da sociedade em todos os níveis. Parabéns pela iniciativa e será um prazer conversar com você sobre Caruaru, sobre a Câmara, sobre a nossa cidade. Eu que agradeço, presidente, pela disponibilidade. Presidente, eu sempre gosto de começar pelo começo e acredito que ninguém nunca lhe fez essa pergunta, que eu gosto desse tipo de pergunta. Quando o seu pai faleceu, que era um político muito querido, muito amado, conhecido como o pai dos pobres, que ele tinha muito esse anseio pelo social, enfim, a gente escuta muitos mais antigos falar o quão importante era Lambreta na Câmara de Vereadores. Inclusive, em sua última eleição, ele foi o vereador mais votado daquela eleição. Isso mostra a grande importância que ele tinha. Mas quando seu pai nos deixou, como chegou à conclusão que o senhor seria o herdeiro político dele? Porque o senhor tem outros irmãos. Foi uma decisão simples, ou porque o senhor era o mais velho, houve essa discussão na família, ou foi algo automático? Ramon, é importante essa pergunta, né? Até falei sobre isso em uma entrevista recente. Não dessa forma a pergunta, mas veio. Ele foi uma decisão dele, né? Foi uma decisão dele, né? Inclusive ele deixa isso escrito, né, em uma carta, foram provavelmente suas últimas palavras, né? Assim, dentro do ponto de vista de Interessante. relacionamento, né? Porque essa carta ela existe, ela foi direcionada a um grande amigo pessoal dele, uma pessoa da extrema confiança dele, que infelizmente também não está mais entre nós, que é o saudoso Dr. Valdeliel Araújo, que era seu amigo pessoal, confidente. E essa carta foi direcionada a ele, uma parte original. Essa carta existe, né? Tá com a doutora Fátima, que é a viúva de Delo. E na época foi muito publicidade, houve muita publicidade sobre essa carta, onde ele deixa uma mensagem, né, para várias pessoas e direcionada com o meu nome. Eu não, inclusive, dessa carta em diante é que eu começo a usar o nome Bruno Lambreta, porque era Bruno Henrique Silva de Oliveira. A partir desse momento, dessa decisão dele, né, que não foi uma decisão fácil, por todos os fatores e nas circunstâncias que ele toma, que ele escreve essa carta. Sim. Ele escreve essa carta para se despedir, né? Então, ele faz esse pedido à população e apresenta meu nome à população. Então, foi uma avaliação que ao longo de toda a vida ele fez, a gente conversou, foi um processo longo de convivência, de como eu convivi com ele enquanto pai, enquanto amigo, né, enquanto político, e isso se desenvolveu ao longo da minha vida, né? Quando ele faleceu, eu tinha 31 anos de idade. Então, ele fez uma avaliação, nós naquele momento éramos seis, né? Tem meu irmão mais velho, Evaldo, eu, Fernanda, aí Anderson, Paula, Anderson, Diego, e tinha Diogo que infelizmente nos deixa 9 meses antes da morte de papai. Éramos sete, né? Então, ele faz uma avaliação diante das circunstâncias. Eu já trabalhava diretamente com ele há mais de 10 anos. Então convivia muito com ele no seu dia a dia, e essa conversa a gente um pouco tempo antes, logo após a última eleição dele, a gente tem uma conversa nesse sentido, mas eu converso com ele, o natural numa transição é a transição, né, entre
os mais maduros estarem para guiar os mais jovens. É assim que naturalmente acontece. Sim. E essa transição vem sem a presença dele. Ele não está presente. Então, imagino a dificuldade que ele tomou a decisão e decisão dele também cabia a mim aceitar o desafio, né? Consultei minha família, minha mãe, minha esposa, Não meus houve irmãos. debate entre os seus irmãos? Não, porque eles concordaram e entenderam e a mensagem do líder. Sim, que ele tinha deixado A claro. mensagem era do líder, né? Aí a única coisa que me cabia depois dessa consulta era aceitar ou não o desafio, Sim. que é um desafio e uma missão. E foi assim, né? E a gente, ao longo desse tempo, a gente busca com muito trabalho, dentro das minhas características, da minha personalidade, mas com o mesmo compromisso, um compromisso público, né? Do que cabe ao cargo, né, que é uma grande responsabilidade estar vereador de Caruaru. Sim. Ao longo desse tempo e também, nesse momento também, com a grande responsabilidade dada pelos meus pares de estar junto com eles presidindo a Câmara Municipal de Caruaru. Em 2008 foi a sua primeira eleição, que o senhor teve 4.554 votos. Foi uma vitória expressiva, né, muito voto. Mas o senhor não conseguiu a reeleição na eleição seguinte. O que aconteceu, presidente? O senhor tem esse diagnóstico? Veja, aquela eleição, ela foi movida pela emoção. Sim. Né, de um pedido, que ele deixa esse pedido explícito, inclusive na carta, ele pede esse apoio à população. E eu levei um ano para me apresentar também, não era só o pedido. Eu não podia só, diante do pedido dele, a partir do momento que eu aceito o desafio, faltava um ano, um pouco mais de um ano para a eleição. Eu me apresentei também da minha forma, né, à população e veio aquele resultado, eu reconheço, eu dei minha contribuição, mas aquela foi uma resposta ao pedido dele. Uma eleição emotiva, né? Claro, eu sou plenamente consciente disso. Só que a partir do momento que acontece a eleição, eu também assumo a responsabilidade e tomo uma decisão que daqui para frente seria comigo. Não é mais dele a responsabilidade. Sim, sem dúvida. E ao longo do tempo foi uma legislatura que me marcou muito, foi muito importante para mim. Foi uma legislatura que éramos apenas 15, mas eu convivi com colegas vereadores e com a vereadora Laura Gomes. Cito ela enquanto mulher porque tiveram figuras emblemáticas naquela legislatura. Foi muito marcante para mim e eu aprendi muito naquela legislatura. Eu convivi com o Tony Gel, eu convivi com a Adolfo, eu convivi com Lula Torres, eu convivi com o Decano Leonardo Chaves, eu convivi com Alecrim, com Zé Ailton, com Demóstenes Veras, com Ulisses Cavalcante, com Zé Carlos do Sindicato. Foi, aquela legislatura ela teve um significado e uma importância muito grande, né? Do ponto de vista do que ela representou. E de aprendizado, né? Porque claro, eram grandes. Porque, veja, por mais que eu convivesse com meu pai já há um bom tempo, o bastidor da política ele é muito complexo. Sim. E essas pessoas também me ajudaram bastante de entender o papel do legislativo e você aprende todos os dias. Então, segui com o meu trabalho, depositei minhas energias. É natural você cometer equívocos, e isso acontece na vida também. Mas eu vou para uma reeleição, primeiro já uma dificuldade, né? Porque, veja, na primeira eleição eu nunca tinha sido testado. E eu já encontrei dificuldades que eu fui, de certo ponto, forçado a participar de um chapão. Né? Para que as pessoas entendam, o chapão, naquela época, podia ter a coligação partidária, que vários partidos se uniam na eleição. E eu encontrei dificuldade de participar de uma chapa mais menor. Então, não é filho de Lambreta, esse está eleito. Esse está eleito. E pela quantidade de votos que o senhor tinha, não, que meu pai tinha tido na última eleição, mais votados, então Bruno está eleito. Então, os partidos menores criaram resistências para que eu pudesse participar do pleito. Né? Isso ainda na primeira, né? Na primeira. Em 2008. Em 2008. Isso já foi uma dificuldade. Então, eu já vou para uma eleição com a missão de disputar uma eleição muito dura, num chapão onde vários vereadores competitivos, né, vem o resultado, eu fico no terceiro no geral, né, o primeiro foi Tony, depois Adolfo, depois eu, mas foi desafiador. Não estava escrito que eu teria essa quantidade de votos, né? Foi muito desafiador. E para a reeleição segue o ritmo. Sim. Então, se eu já tinha tido 4.554 votos, eu não conseguiria um espaço em outro partido que não fosse o chapão. Sim.
E já com o aumento da quantidade de vereadores, já passa a ter o aumento, né, aprovada o aumento para 23 vereadores, mas só que com uma diferença. O nosso chapão é muito competitivo. Se forma Grandes mais nomes. o meu chapão, veja, nós tínhamos 15 candidatos competitivos, que qualquer um dos 15 poderiam ocupar as vagas. 9 vagas foram ocupadas. Eu fiquei na 11ª suplência, com 3.205 votos. Eu Sim. fui o 11º vereador mais votado. Do partido. No geral. Não, no partido. geral. Eu fui no partido e no geral. Nosso chapão fez os 11 mais votados. Mas diante da proporcionalidade, tanto o Alecrim, que ficou na primeira suplência, com um pouco mais de 80 votos acima que eu fiquei na segunda suplência. Veja. Então, do ponto de vista, a população quis que eu voltasse. Eu faço essa leitura. Mas o sistema proporcional gerou essa dificuldade. Mas eu respeitei o resultado da eleição. Sim. Então, eu não tive uma vitória eleitoral, mas do ponto de vista pessoal, eu entendi que eu tive uma vitória política. Porque diante da grande responsabilidade que eu assumi, 3.205 pessoas saíram da sua casa na reeleição, muito mais já para o meu trabalho, que foi assim que eu estabeleci. Sim. Por mais que ainda tivesse o componente do meu pai, que sempre vai estar junto, mas já não mais na mesma intensidade, porque era meu trabalho já estava sendo avaliado. Não era mais a emoção direta, né? Eu prestei contas. E equívocos, erros, você numa campanha, no próprio mandato, e tudo isso trouxe aprendizado para que depois viesse 2016. Vereador, se falava muito, eu vou lhe perguntar porque era o que se dizia nos bastidores da política e eu acompanhava, que essa sua não reeleição era porque o senhor, de imediato, assim que foi eleito, se mudou do bairro onde o senhor morava. O senhor ouviu muito isso? Sim, mas não procede. Não procede. Eu, graças a Deus, esse ano eu vou completar 27 anos de casamento. Sou casado com Rosana, minha esposa. Tenho 2 filhos, Rubem Neto e Maria Antônia. Tenho 2 netos. Tem minha nora Duda também. E meu filho mais velho, inclusive, mora em Portugal. Até mandei uma mensagem para ele que tá chegando. Ele estava na Suíça, tá voltando agora de viagem. Até disse se ele tivesse tempo ele acompanhar o podcast. Aproveitar e mandar um beijo para eles. Eu casei em 1998. 21 de novembro de 1998. E quem casa vai procurar seu espaço, né? E eu fui morar inicialmente no bairro Indianópolis, onde eu moro hoje, de aluguel ali no pezinho da Ponte Nova, na Avenida Zé Rodrigues Jesus. E ao longo dessa, sempre, aí morei no Indianópolis, depois morei na Rua Bahia, morei na 27 de Janeiro, morei na Boa Vista 2, por 2 vezes, na mesma, inclusive na Rua Serinhaém, e hoje eu resido, foi quando eu consegui, através de um financiamento, adquirir um apartamento, moro no bairro Indianópolis hoje. Então, isso não procedia, porque quando eu casei eu já não morava, mas todo meu dia a dia era no Centenário, por isso porque eu a casa a da minha mãe, né, Não, mas isso não... E a narrativa política, cada um usa seus instrumentos, seus elementos, mas veja, todo o compromisso que eu tenho, não só com o Centenário, que eu tenho compromisso com a cidade toda, mas eu também, essa responsabilidade do Centenário, eu também assumi, né? Depois que meu pai se foi, mas muito do que já aconteceu no Centenário de 2008 para cá, tem nossa participação, nosso pedido, nossa interferência, né, para que as coisas melhorem na comunidade, não só no Centenário, mas também no Monte Bom Jesus. Mas isso foi muito usado, faz parte de um processo político. Eu infelizmente, há quem use assim, esse instrumento. Na época, mas é verdade, tinha. Muito, eu digo, várias vezes eu respondi sobre isso e respondo com muita tranquilidade. Quem casa, quer casa. Mas a coisa é porque o senhor vivia lá por conta do seu pai e as pessoas tinham isso na cabeça que o senhor morava. E ao senhor se eleger, nem todo mundo senhor deixou de ir mais lá por conta que seu pai não estava. E na cabeça das pessoas o senhor havia se mudado por conta disso. Aproveitando que eu tenho na casa da minha mãe hoje, minha mãe mora na mesma casa, foi naquela casa que meu pai nasceu. Inclusive eu tenho o meu ponto de apoio como escritório lá, eu faço atendimento lá também. Mas, na verdade, era muitas vezes a maneira de julgar, né, de não compreender. Sim. E vou ser muito sincero, isso do ponto de vista do que é a responsabilidade do cargo, isso não interferiria. Não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. O Centenário é o bairro que o senhor tem mais voto? O senhor tem proporcionalmente na cidade, sim. É minha raiz, é minha história,
Mas, na verdade, sempre na minha eleição, a votação ela é muito pulverizada na cidade. Mas sempre tem um lugar que o vereador, eu tenho mais voto Claro, aqui é em minha questão raiz, de... é como na zona rural, minha identidade é Chicuru, é a terra dos meus avós. Né? Então, eu tenho uma identidade muito forte com Chicuru por conta disso. Então, você não tem raiz, cada um tem suas Sim. raízes. Então, lá Inclusive, simboliza isso. inclusive, eu até fiz uma crítica ao senhor na época pela o asfalto ter ido até só Chicuru e até mesmo, porque Vamos falar sobre a isso, família inclusive. dele é de lá. Inclusive, vamos falar. E o senhor falou, não, é porque tinha um valor que só dava pra ir até lá. Isso. Porque assim, eu nasci e me criei em Lajeado do Cedro, minha família é de lá, acho que o senhor sabe. Sei disso. E E é uma comunidade que eu também tenho muito tudo pra carinho. Lajeado do Cedro é mais difícil. Nunca chega, sempre é pra Chicuru. Então, assim, a gente sempre. Aí, Há controvérsia. o asfalto foi até Chicuru. Há Aí controvérsia. o senhor acha, o povo do Lajeado do Cedro vai dizer o quê, né? Eu vou dar espaço pro senhor explicar, porque até hoje existe esse burburinho, né? Veja. Vai ser feito quando o restante, vereador? Não, veja. Inclusive, quando esse projeto foi pensado lá em 2012, eu estava terminando o primeiro mandato, inclusive, quando começou essa discussão. O projeto de estradas vicinais, né? Acho que a previsão era de 10 a 11, foram levantadas. Foi através do Ministério da Integração Nacional, então o ministro Fernando Bezerra Coelho, o ex-prefeito Zé Queiroz, né, fez essa interlocução. E era um projeto que pensavam 10 estradas, depois ampliou para 11, só que a 11ª, ela não é feita com esse recurso, ela é retirada do projeto e é feita com recurso do governo do estado, que é a do Murici. E no projeto inicial, quando foi feito a primeira etapa do projeto, se pensou em fazer até Lajeado do Cedro. Eu não fui eleito, mas fiz parte da administração. E o projeto seguiu, iniciando, foi feito primeiro Malhada de Pedras, ainda durante a gestão do ex-prefeito Zé Queiroz, acho que com Queiroz duas, acho que Peladas também. E o projeto se inicia, né, começa a acontecer, depois passa por dificuldades na sua execução, e quando o Raquel assume, esse projeto ainda existe. Né? O projeto está ativo do ponto de vista das estradas que foram projetadas. Só que aí começa a acontecer uma readequação e também a captação de recursos. Você precisava ter o recurso para fazer, porque a fonte era, naquele primeiro momento, seria do Ministério da Integração. E começa a surgir algumas dificuldades. E, obviamente, algumas estradas, aí já tinha Juá, Gonçalo Ferreira estava na fase de planejamento também, e Chicuru esperando, Chicuru Lajeado do Cedro. Quando eu converso com ela, eu retorno à Câmara, né? E provoco, que acompanhei de perto o processo, e ela disse, a gente não tem nesse momento o recurso, eu vou fazer uma readequação no projeto para inicialmente a gente fazer até Chicuru inicialmente e buscar depois uma condição de fazer até Lajeado do Cedro. Porque são quase 12 quilômetros, 11 né? quilômetros. Pouco mais de 11 quilômetros. Foi feito 6. É com isso. 5 milhões. Pouco mais da metade, né? Dá próximo de 7, né? E houve uma readequação no projeto. Ela ainda com um saldo da própria prefeitura, ela começa um início da parte de drenagem ainda em 2020, ela concluindo o seu primeiro mandato. É feita uma parte inicial, inclusive eu fui com a equipe de engenharia para a gente ver aqueles pontos de alagamento, uma série de coisas. Tinha questão de discussão de recuo de cerca, que sempre nesses projetos tem uma dificuldade. Sim. Você tem que convencer os proprietários a fazer um recuo, há quem não queira, sempre surge essa dificuldade. Foi feita essa primeira etapa em 2020, iniciado com o processo de drenagem. Vira e a dificuldade com recurso. Quando o Rodrigo assume, essa parte do projeto já tinha sido adequada até Chicuru. Quando o Rodrigo assume, eu converso com ele, a iniciativa dele em 22, dele enviar o projeto do Finisa, do financiamento, né, de nova operação de crédito, e nessa discussão eu digo, queria conversar com você para a gente iniciar o processo do asfalto de Chicuru, que inicialmente era até Lajeado do Cedro, mas eu já tenho informação que foi adequado para, nesse primeiro momento, até Chicuru, para depois a gente concluir até Lajeado do Cedro. E realmente foi assim, com um custo de aproximadamente 5 milhões. Ele inclui no Finisa.
da mesma forma que ele inclui no Finisa também Pau Santo. Ele inclui as duas, que também era um pleito antigo da comunidade de Pau Santo, lá com um trecho maior, de aproximadamente 10 quilômetros, mais ou menos, ou pouco mais do que isso, alçado em quase 10 milhões. Aí ele toma essa decisão. Então a gente faz agora até Chicuru e vamos trabalhar para conseguir recursos para depois a gente fazer até Lajeado Cedro. Certo. E ficou, eu entendo, o lado da comunidade, mas veja, para chegar em Lajeado Cedro tem que passar em Chicuru. Então metade... Poderia ter começado de cima para baixo, Não, né? mas não faz sentido, né? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Não, a de gente jeito tem que nenhum. entender porque, Não, claro. porque é a passagem, porque Serra de São Bento, para que as pessoas não conhecem, Serra de São Bento é o destino fim, Sim. né? Mas até chegar em Lajeado Cedro, um exemplo, várias comunidades no percurso são beneficiadas. E foi isso que a gente continuou. E eu cobro todo ano, reivindico todo ano para que seja concluído. E agora a gente tem uma nova circunstância. Inclusive eu tive uma reunião a semana passada sobre isso. O governo do estado, depois que Raquel assumiu, foi feito um levantamento e algumas dessas estradas principais, na verdade, são de responsabilidade do governo do estado. Mas quando pega a BR, né? Não, veja, são as estradas vicinais. Murici, quem vai restaurar agora é o estado, não é mais de responsabilidade do município. Sim. Peladas, foi feito nesse projeto, é responsabilidade do estado, é quem vai refazer, manter. Gonçalo Ferreira, mesma coisa. Juá, mesma coisa. E eu tive uma reunião semana passada com a Secretaria de Obras, que existia essa dúvida sobre a estrada até Lajeado Cedro, né, passando por Chicuru, e também sobre a estrada de Maniçoba, Lagoa de Pedra. Sim. E eu tive uma reunião, inclusive estou protocolando, acredito que já amanhã, uma indicação, duas na verdade, ao governo do estado, para que o governo do estado faça a conclusão, já que é de responsabilidade dele, de fazer a conclusão até Lajeado Cedro. Então, como existe, a governadora teve uma capacidade, além de ser carbonífero, de captação de recursos, eu agora estou muito otimista que agora, já que a estrada é de responsabilidade do governo do estado, da gente conseguir viabilizar esse sonho, que é concluir o asfalto até Lajeado Cedro, da mesma forma que a gente está oficializando para fazer de todo aquele acesso que passa pelo Nina Liberato, né, que vai até a divisa com o Maniçoba e São Caetano. Sim. Então essas duas estradas oficialmente são de responsabilidade do governo do estado, então é quem tem que dar manutenção. Então eu já estou oficializando o secretário de Mobilidade, André Teixeira Filho, e a governadora, para fazer esse pleito, e vou aí avançar com reuniões para que a gente possa destravar isso, que a gente tenha esse sonho realizado, que é concluir o asfalto até Lajeado Cedro e obviamente também até Maniçoba. Vereador, ainda nesse ponto, para quem mora lá há tantos anos, sabe o quanto esse asfalto foi benéfico para quem roda por ali, porque antigamente Isso. pegar do Panorama até lá naquela estrada, meu amigo, principalmente quando chovia, era um martírio. Inclusive o asfalto, né, a gente também houve uma dificuldade com a empresa que estava executando a prefeitura, tá equacionando essa dificuldade, inclusive tem uma parte do asfalto que está danificada. Era isso que eu ia A lhe maior perguntar. parte, eu já tive Foi muito mal feito, nessa, inclusive. É porque, na verdade, infelizmente, existem dificuldades muitas vezes na execução. Faltou fiscalização, vereador? Não, acredito que não. Nem por parte da Câmara, nem por parte da Prefeitura, aproveitando que a empresa foi destratada. A empresa que executou esse primeiro trecho foi destratada, já está vendo um novo processo licitatório para que isso seja corrigido. Mas emergencialmente, nessa reunião que eu tive a semana passada com os secretários na Secretaria de Obras, eu cobrei da Secretaria Executiva de Manutenções para que já seja feita uma ação de reparos dos buracos que estão causados, que isso é muito perigoso. Ela já está programando para o início do ano, inclusive está parando esse período de chuva, porque asfalto não combina com chuva, né? Mas eu já provoquei ela nesse sentido e que, obviamente, a nova empresa que seja contratada faça a conclusão do trecho e, obviamente, como já tem essa informação, aquela estrada vai ser de responsabilidade do governo do estado. Então, o estado é que vai ter que assumir sua responsabilidade, não só da execução até Lajeado Cedro, mas também da sua própria manutenção. Talvez ano que vem a governadora Já é isso, né? no... O trâmite público a gente tem que respeitar, né? Existe um trâmite que é extremamente importante
né? Você tem uns órgãos de controle, precisa ter um processo licitatório, mas mesmo assim, veja, a empresa que executou a obra, ela participou de um processo licitatório, preencheu todos os requisitos, mas não executou bem a obra. Não. Isso pode acontecer. É diferente da relação com o setor privado. Setor privado, você chega para negociar, Ramon, eu quero te contratar. Quanto é teu preço? Meu projeto é esse. Ah, tá aqui Risoni, nosso superintendente de comunicação. Vou perguntar, fazer uma cotação com a empresa de Risoni. E aí essa negociação ela é muito mais simples do que é um setor público, né? Você preenche requisitos, muitas vezes a empresa preenche tecnicamente, mas na sua execução ela não vai bem. Eu passei por isso com a obra da Câmara. A gente contratou uma empresa através de uma licitação, ela ganhou a obra, estava executando, não estava cumprindo os prazos, eu tive que destratar, porque ela não estava cumprindo com a execução, diferentemente da que está executando agora. Então, isso no sistema público, isso pode acontecer. Por mais que a legislação tenha endurecido nisso, mas pode acontecer. Então, a gente torce que não aconteça, mas quando acontece, tem todo um trampo, você tem que destratar, e abre um novo processo licitatório. E isso leva um certo tempo, né? E até por conta da nova lei de licitações e isso. Mas sempre com cuidado para que também as penalidades para se a empresa não executa, ou se o município também não fizer a sua parte, cada um tem que arcar com sua responsabilidade. E a gente, enquanto Câmara, acompanha isso de perto. Olha, o senhor teve uma ascensão em Chicuru, Lajeado do Cedro, saiu pegando aquelas grandes votações ali que em Chicuru era Gilberto de Doro, o senhor tomou esse protagonismo pra si. Eu conquistei, tomei não. Né, que era o protagonista era de Gilberto. O senhor, e tem serviços prestados. O senhor só não foi muito para o lado do Serrote dos Bois. Por quê? Porque é Ricardo Liberato, o senhor não quis esse embate, ou o senhor não houve essa chance de o senhor... veja, tudo tem a ver muito com relacionamento. Né, tudo tem a ver muito com relacionamento, com provocações. Né? Eu respeito muito o vereador Ricardo Liberato, também tem serviços prestados lá no 4º Distrito. Mas na última legislatura a gente teve Felipe José, que era um filho da comunidade, que também reivindicou. A gente tinha Ranilson Enfermeiro, que também, por ser morador do Alto do Mouro, ele atuava muito naquela região. E à medida que sempre chegavam as demandas que a gente podia solicitar, a gente solicitava. Mas veja, quando eu faço e luto pela conquista do asfalto de Chicuru, indiretamente aquela parte está sendo beneficiada. Maribondo foi beneficiada, porque quem não quiser ir para o Serra dos Bois vai para o Chicuru. Estou dando um exemplo de firmeza. Tem um ganho. Né? Então você sempre busca ter alcances positivos. Um exemplo, qual é o nosso desafio agora? E aproveitando que a gente tem a governadora de Pernambuco, água. De levar água para o 4º Distrito. Porque é uma dificuldade. Né? O carro-pipa não é suficiente, nunca será suficiente. Eu digo que a zona rural só quer estrada boa e água, mais nada. Isso, porque são 2 serviços essenciais. Primeiro, para o direito de ir e vir. Segundo, para escoamento de produção. Né? Diante da agricultura familiar. E aquela nossa região ela também tem uma força nesse aspecto, tem uma força na confecção. Sim. Né? Lajeado do Cedro especificamente tem uma grande empresa lá, né, de aviamentos que gera muitos empregos já há muito tempo. Gilvan e a família apostou na comunidade, mas veja, é como mantém a fábrica com caminhão-pipa. Né? Então a gente discute essa importância, né? Tem discutido com a Compesa isso, há um projeto em curso, né, para beneficiar a comunidade do Xique-Xique, que também precisa, e fica aquela angústia que os residenciais estão, rapaz, está tão pertinho porque a água não chega. Né? Eu já conversei com o gerente da Compesa sobre essa discussão do 4º Distrito. Então, quando a gente busca ações, a gente busca ações coletivas. Um exemplo, por isso que eu disse que há controvérsia, que só Chicuru é beneficiado, mas a maior escola mais beneficiada da zona rural é a Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima não é Santa Inês. A reforma foi boa. Assim, eu posso dizer que a escola foi construída, né? Porque ela praticamente ela não existe nada do que existia no passado. Antigamente era um grupo escolar. Era um grupo escolar. Lá. Era um grupo, você é de lá da comunidade, você tem suas raízes lá. E com quadra poliesportiva é maior, que foi a primeira requalificada, foi a Maria do Socorro Freitas em Chicuru. Mas não tem comparação, um exemplo. Né? Ele recebeu esse benefício. Né? E outros benefícios que a gente tem lutado para a comunidade tem crescido, principalmente aquela parte do cemitério. A gente já discute uma ampliação do cemitério, a gente discute já conversou com o prefeito sobre de fazer a pavimentação do final do calçamento até o cemitério, pelo menos até o cemitério inicialmente,
e agora aproveita esse movimento com a governadora do estado, vamos tratar sobre isso também, porque ontem, inclusive, houve uma assinatura da ordem de serviço pelo governador em exercício, doutor Ricardo Paz Barreto, beneficiando o Murici com calçamento. Então, todo esse movimento, ele é importante. Então, é um processo contínuo, né? A máquina vai identificando suas dificuldades, das necessidades do município, e é essa habilidade do gestor e nós, enquanto legislativo, da gente provocar, ouvindo a população. Mas a gente é aberto. A comunidade de Serra do Boi é uma comunidade importante, né, que também tem um carinho muito grande por Dão, por sua família. Dão é uma pessoa que, durante muito tempo, até da associação. Era presidente da associação. Isso, né? Mas mantém lá suas raízes, né? Tem várias pessoas próximas também que moram em Serra dos Bois. Mas a gente tem um compromisso geral. Não, eu lhe perguntei isso porque a gente sabe que nos bastidores da política tem essa coisa de, olha, aqui é meu reduto, não chegue, para não causar estresse. Aí Pode ter barreira. Por isso eu lhe perguntei, porque ali faz parte de um eixo. Pode, porque não pode ter barreira. Olha, me diga uma coisa, o senhor... Não deve, né? O senhor teve um embate com Gilberto de Dora, porque eu entrevistei ele aqui e ele me falou desse embate e que o prefeito convidou ele a se retirar do governo, que ele entrou, por pouco tempo depois saiu, o senhor acompanhou isso, e ele disse que foi porque fez algumas críticas e o prefeito não gosta de receber crítica e tal, e vira e mexe. Houve esse embate entre o senhor eu acho e que o essa Gilberto de pergunta Dora? você tem que fazer ao prefeito Rodrigo Pinheiro, até porque era um cargo comissionado vinculado à gestão municipal. Veja, eu sou muito tranquilo com minhas questões. O que houve, eu tenho um carinho, um respeito por Gilberto Dora. Nossas famílias são muito próximas. Inclusive, nessa última eleição, eu tive a honra de receber a confiança, e ela até transmitiu a Gilberto isso, de Inalda, da professora Inalda, né, que hoje é coordenadora da Escola Maria de Socorro Freitas. Mas eu tenho um respeito por ele. As nossas famílias são muito próximas, né, na raiz lá de Chicuru. E discussão e divergência na política existe. Eu não gostei, assim, eu não concordei com algumas posturas que ele tomou justamente nessa discussão do asfalto. Porque uma coisa, há de César o que é de César. Veja, eu disse a você que essa história começa em 2012, eu era mandatário. Sim. Depois, sem ter mandato, né, eu não estar com mandato, ele tinha um mandato, então no período de 2012 a 2016, ele teve a responsabilidade de reivindicar, de solicitar. As coisas não aconteceram, certo? Não aconteceram. Daí em diante, com relação ao asfalto, quando eu retorno à Câmara em 2017, eu retomo com essa responsabilidade. Do que eu tinha iniciado lá atrás, não aconteceu, eu vou seguir lutando. Não que ele não tentou, é claro que ele tentou, mas infelizmente não aconteceu. Então, quando aconteceu, foi através de alguns comentários, né? Minimamente você tem que estar com a realidade, com a verdade. Então, quando eu fui divulgar que as obras, inclusive tive como prefeito, quando foi feito o anúncio, tudo direitinho, eu não vou tirar espaço de ninguém, não me cabe isso. Agora eu quero O reconhecimento e pelo o que foi feito. respeito. Qual é o problema? Eu não tenho problema com isso. Aí houve alguns embates. Agora, se ele passou do ponto ou não, e ele, enquanto tem uma função comissionada vinculada à gestão, isso não me cabe. Eu até perguntei a ele se teria sido o senhor que tinha pedido a cabeça dele. Ele disse que não sabia. Isso aí ele não afirmou. Eu não tenho por que fazer isso, até porque cada um tem seu espaço. Eu acho que o espaço é uma relação política, mas a partir do momento que você diverge de uma discussão, aí é onde está, né? Ele tem uma relação, por isso que eu estou dizendo, essa pergunta tem que ser feita ao prefeito Rodrigo Pinheiro, não a mim. Mas é uma pessoa que eu respeito, sempre que eu encontro a gente se fala, ele mais uma vez apresentou seu nome agora legitimamente, né? Não teve êxito. E feito eu disse a você, eu não impus nada. O resultado que eu tive em Chicuru, que eu tive em Lajeado Cedro, mais uma vez, sendo o vereador mais votado em Lajeado Cedro, como dessa vez eu fui o mais votado, isso foi uma conquista de muito trabalho, de demandas que chegam na comunidade, e a gente com muito trabalho busca dar soluções. Não é fácil, né? A comunidade, principalmente, acho que a maior lacuna hoje, a maior dificuldade, não só de Chicuru, mas do 4º distrito especificamente, é água. E é isso que a gente está trabalhando, para que a gente, aproveitando que a gente tem a governadora do estado, que é caruaruense, para que a gente possa destravar isso. Porque a conta nunca vai fechar com caminhão-pipa. Sim. Né? Não vai fechar. E a quantidade é muito pouca. É porque a prefeitura tem um limite de contrato. Sim. Né, que não tem como atender.
a todos. Então, o agricultor, naquele momento, de alguma forma, em algum momento, ele tem que comprar um caminhão-pipa, e não é barato. E não é barato. Né? Então, a gente vai seguir lutando para que a gente consiga ter essa conquista de levar água para o 4º distrito. Presidente, o senhor foi eleito a primeira vez presidente da casa com 17 votos. E as duas seguintes foi por unanimidade. De onde vem esse protagonismo? De onde vem esse bem-querer todo dos vereadores pelo senhor? O que explica? Porque o senhor sabe que a presidência da casa é o que todo vereador quer. Então, lhe eleger 3 vezes consecutiva, a gente sabe que só poderia 2, mas teve uma votação do STF que foi posterior à sua primeira, e daí o senhor conseguiu essa reeleição pela 3ª vez. Mas por que o senhor é tão benquisto pelos vereadores para conseguir por unanimidade? Veja, eu não gosto de falar de mim, né? Até porque essa pergunta tem muito a ver com a avaliação deles, né? Tem a ver com a avaliação. O apoio do prefeito ajudou? Importante, não só. Primeiro, a minha primeira candidatura em 2020, né? Quando eu sou novamente reeleito, eu tinha sido o líder do governo de Raquel, e naquele pleito, né, apresenta o nome, eu apresento meu nome, o vereador Lula Torres também, que era o então presidente, apresenta o nome dele para a reeleição de forma legítima, e nós vamos para uma construção política, os dois sendo da base de governo da então prefeita Raquel Lira e do vice-prefeito Rodrigo Pinheiro. E aí é uma construção interna, né? Então, a gente fez uma construção, apresentou nossas propostas aos colegas, e naquela discussão dos 23, 16 seguiram com o nosso voto, né? E, contando com o meu voto, 17. A gente vai para um início de um mandato, e isso dentro de uma relação que a gente estabeleceu na campanha, conversando com eles, a gente colocou isso em prática. Diálogo, atenção, participação de todos. Né? O presidente ele tem, junto com a mesa diretora, uma responsabilidade, mas a ideia é que é um poder colegiado, não é um poder de uma pessoa só. Tem decisões que, obviamente, cabe ao presidente, ele é o ordenador de despesa, mas a partir do momento que você tem uma relação de proximidade com todos, porque você tem que entender que é um colegiado, o protagonismo tem que ser de todos, não de uma pessoa só. Então é nisso que a gente busca seguir, ouvindo todos. Quando precisa ouvir críticas, a gente tem que ouvir, isso faz parte do processo. E assim a gente seguiu no primeiro biênio, depois, sintonizado com eles, inclusive a gente, porque no regimento e na lei orgânica estabelece que a eleição pode acontecer de agosto a dezembro, né? E como naturalmente era natural nos últimos anos, ela sempre acontecia em dezembro, quando tinha mais um embate. Naquele momento, o momento era muito harmônico, e o colegiado em 2022 entendeu, até para que não tivesse nenhuma discussão por conta do pleito eleitoral. Sim. A casa toma a decisão de fazer já a Antecipar. eleição em agosto, por decisão colegiada. E é onde se define a manutenção não só da presidência, mas de todos os cargos ocupantes na mesa são reconduzidos por unanimidade. Quando vem uma nova eleição, já na condução de Rodrigo, também a segunda eleição já é com Rodrigo, né, do prefeito. Já depois um processo eleitoral, eu apresento meu nome, inicialmente surgem alguns nomes, né, e em seguida segue o nome do vereador Ricardo Liberato, que também compõe a base, e a gente vai na mesma linha, com uma nova legislatura, conversando, convergindo, e houve uma movimentação, de certa forma, mais intensa, até um pouco da reta final, e a gente, numa construção coletiva, com a base que já existia, também numa discussão muito madura com a oposição, é constituído novamente que o colegiado tomou a decisão de uma votação novamente por unanimidade para a composição de toda a mesa. Então, isso é uma construção coletiva. Não é por imposição, é por conquista. Presidente, a Câmara que está sendo construída já foi dado alguns prazos e não termina. O que aconteceu? Foram empresas que entraram e descumpriram e tirou e licitação. Veja, e volta? O primeiro contrato, o prazo da empresa era de 2 anos, né, que era a empresa Jacil. Ela não foi obedecendo
os prazos do contrato, houve o distrato, contratamos uma nova empresa que estava dentro do processo licitatório, acho que ela era a quarta empresa, né, que participou do pleito, e assinamos um contrato. Esse contrato está vigente, né, com prazo até 9 de abril da sua conclusão. As obras seguem com muita intensidade, em outro ritmo, já com 60% de execução praticamente já. E a gente está muito otimista que no próximo ano a gente faça a entrega, né? Inclusive a parte dos gabinetes já estão na fase de acabamento, inclusive, instalação de ar-condicionados. Então há um processo agora, mais na sua fase de conclusão, para que um importante equipamento seja entregue à população de Caruaru, que é a nova sede. Né? O prédio atual tem um simbolismo muito importante para Caruaru, aquela fachada é tombada. Sim. E já numa reunião com o prefeito Rodrigo Pinheiro, ele já tomou a decisão que aquele prédio, 90% dele é público, e lá continuará servindo a população, lá será a Secretaria de Assistência Social. Presidente, o senhor tem recebido essas denúncias em questão da saúde nas UPAs de Caruaru, que chega a não ter lençol para forrar as macas? Veja, a Câmara nisso, quando eu digo a Câmara, o colegiado, a gente tem um papel importante no nosso papel, que é a fiscalização. Sim. Então isso a Câmara, vários parlamentares já têm se posicionado com relação a alguma dificuldade que chegue, trazida pela população, ou através de visitas, como já foi feito, ou através de próprios pedidos de informação, ou através de audiência pública, ou através de requerimentos e indicações. A Câmara tem exercido seu papel institucional, né, dentro do que lhe cabe enquanto sua responsabilidade. Autorizar ou não os atos do Executivo e, obviamente, fiscalizar os atos do Poder Executivo. E contribuir, né, com discussão, porque, de fato, a Câmara tem um simbolismo importante. E a gente tem trabalhado intensamente para cada vez mais aproximar a Câmara da população, para que a população entenda o papel real do que a Câmara representa. Sim. Porque se visualiza muito o papel do Executivo, mas entender qual é o papel verdadeiro do vereador, qual é a sua legitimidade, o que é que ele representa, que muitas vezes a gente faz ações que vão além do que é nosso papel. Mas isso tem a ver com sensibilidade, Sim. Isso tem a ver, às vezes, com a ausência do Estado. Então, mas o papel institucional a Câmara de Caruaru tem feito com muita, essa legislatura tem dado uma grande contribuição. Mas não houve uma explicação da prefeitura do porquê faltar lençol nas UPAs, que é o básico, a gente Veja, entende assim como o básico. aí eu tenho que ver se houve alguma formalização sobre isso, se algum próprio parlamentar, né? Nós temos uma comissão permanente que discute isso. Eu particularmente não provoquei, mas eu posso depois checar essa informação e transmitir essa resposta a você. De momento eu não tenho. Mas é provável que sim, que tenha tido algum questionamento e a gente saber se a prefeitura já respondeu. Se não responder, eu agora, diante dessa sua provocação, posso fazê-lo. Vereador, obviamente o senhor já tem como certo apoio a governadora Raquel Lira na sua reeleição ano que vem. Deputado estadual, eu imagino que seja os mesmos do prefeito Rodrigo Pinheiro. Presidente, o senhor tem alguma visão? Ou é uma coisa assim que não se discute porque é muito longe, não cabe? Isso, eu tenho um compromisso com a governadora Raquel Lira, que tem feito um grande trabalho, tem trabalhado muito. Se você for entender a responsabilidade que Raquel assumiu, nós estamos chegando a 3 anos de gestão. Mas diante de tudo que ela encontrou, das dificuldades que ela enfrentou no início da sua gestão, até porque o pernambucano queria mudar, queria mudança, né? Então, isso a gente está convicto que ela está no rumo certo. Muitas coisas estão acontecendo já. Né? Primeiro foi você captar recursos para poder executar a obra, até porque ela só executa a obra quando ela tem um recurso para fazê-lo. Isso é uma marca dela. Então, eu não tenho dúvidas que o pernambucano, ano que vem, que é o momento adequado de discutir a eleição, porque a oposição antecipou já muito o debate, isso faz parte, né? Acho que foi meio que automático essa antecipação. Não, até por conta, não, isso aí, mas eu não vou discutir isso, mas ela está preocupada com a gestão, e ano que vem, obviamente, ela vai prestar contas à população de Pernambuco, e não tenho dúvidas que a população de Pernambuco vai reconhecer o seu trabalho. Ela vai mostrar isso. Com relação às pré-candidaturas proporcionais, né, faço parte do grupo dela, que é liderado em Pernambuco por ela, em Caruaru é liderado por Rodrigo Pinheiro.
a gente está junto, né? Já tem sido apresentado 2 pré-candidatos, um secretário de articulação política para deputado estadual, que é Anderson Luiz, está se apresentando à população, e o outro é o deputado federal, Fernando Monteiro, que tem contribuído muito com Caruaru, com sua grande interlocução que tem em Brasília, direcionando recursos e contribuindo com nossa cidade. Com relação à discussão presidencial, eu já estou no PSDB, né? Eu não tenho um ambiente político do ponto de vista, porque eu faço parte do grupo da governadora, mas diante da legislação eleitoral eu não tenho espaço e respeito muito o presidente Álvaro Porto, que é hoje o presidente estadual, mas nós caminhamos em caminhos opostos do ponto de vista do caminho que o PSDB decidiu tomar em Pernambuco. Mas eu respeito, tem uma legislação a ser seguida. Com relação à discussão nacional, eu tenho que aguardar um posicionamento da governadora, né? Ela é nossa líder estadual, qual vai ser o caminho que ela vai seguir nisso. Eu acho que há tempo para essa discussão. E aí o grupo vai se reunir para decidir o melhor caminho, qual caminho tomará. Eu posso dar como certa a sua mudança de partido, quando abrir as janelas? Essa discussão, eu não sou candidato ano que vem, né? Então esse processo de legenda, de abertura de legenda só em 28, que abre essa possibilidade. Mas a gente e daqui para lá águas vão rolar. Tem muita água para passar embaixo da ponte. É verdade, é política. Mas assim, tem muita coisa, eu acho que ano que vem a população precisa analisar com muita maturidade, né? Uma eleição extremamente importante, novamente, a do ano que vem, né? Que vai decidir os destinos de Pernambuco, decidir escolher bem quem nos representa na Câmara Federal, quem nos representa na Câmara Estadual e, obviamente, no comando do país. O senhor vê defeitos no governo do prefeito Rodrigo? Veja, toda gestão enfrenta dificuldades. Tem dificuldades. A gente está discutindo na LOA o orçamento e o PPA, que é o orçamento para o ano que vem. E quando você pega o orçamento de uma previsão orçamentária, é uma previsão, né? A gente torce que se consiga captar 2 bilhões e 300 milhões. Sim. Quando você vai para esses 2 bilhões e 300, só dessas receitas, os recursos já têm que ser automaticamente carimbados na educação, na saúde, na segurança, na assistência social, um exemplo. Muito desse recurso ele já fica no automático. Então isso vem a habilidade do gestor de buscar alternativas, seja por captação de emendas, seja de melhorar o ambiente econômico na cidade para que chegue empresa que possa gerar imposto para melhorar as receitas, para que você possa transformar isso em ação. É claro que vai ter dificuldade, né? Existem algumas dificuldades que precisam ser superadas, mas eu não tenho dúvida da disposição dele. A própria população apostou nisso, né, com uma votação extremamente expressiva, porque ele vinha a população quis continuar. Foi uma surpresa até para vocês? Não, porque você ele veio de um modelo de gestão que foi implantado em 2017, com a chegada de Raquel e ele enquanto vice. Então ele deu sequência em muitas ações, até porque ele precisava concluir o plano de governo que ela apresentou em 2020 junto com ele. Sim. Ele teve como meta, obviamente, claro, mas obviamente ele também já de alguma forma começou a colocar algumas marcas dele. Eu vou destacar uma marca que ele trouxe com muito profissionalismo, foi o São João. Se discutir uma festa, mas veja o que o São João gera para a nossa cidade. Então isso foi uma marca. E outras, esse compromisso dele de melhorar a capacidade dos investimentos na infraestrutura. Você vai ver todas as obras hoje que acontecem de pavimentação na cidade, tem uma responsabilidade muito grande. Primeiro, não faz sem drenagem. Segundo, não faz sem esgoto. Por que isso? Porque no passado você fazia obras que não suportava, ou uma obra sem drenagem, aí estoura. A primeira chuva levava. Sim. Então esse senso de responsabilidade existe, além de outros pontos também na saúde, alguns destaques que a gente observa tem acontecido. Agora é muito desafiador. Caruaru se desenvolve de uma forma muito gigantesca, né, dentro do seu desenvolvimento, e todo desenvolvimento traz necessidades. Necessidade de organização, necessidade de investimento na manutenção que precisa melhorar, né? Pavimentação, a discussão da limpeza, tem um novo contrato com a empresa que presta serviço que vai entrar em atividade, que precisa ter ajustes para que ela possa efetuar melhor a limpeza na cidade. Então tem alguns avanços que vão sempre precisar acontecer, mas eu não tenho dúvidas que ele com sua equipe e a Câmara acompanhem isso de perto. Presidente, por que a gestão não consegue resolver os buracos de Caruaru, que são muitos e em todos os lugares?
Veja, inclusive a Câmara aprovou na última semana um projeto extremamente relevante, são poucas as cidades do Brasil que têm essa legislação, né? A gente observa a própria Compesa, ela está no momento hoje de transição para uma possível, né, privatização parcial, não é total. Mas ao longo do tempo, a gente teve dificuldades. Primeiro, era a falta de água. Quando vem a falta de água, a gente sofria porque não tinha água. Hoje tem melhorado isso, mas o que é que acontece? Eu digo que eu converso isso com os técnicos. Quando tem muito estouramento, tem a ver de uma rede obsoleta, que quando vem a pressão, ela estoura. Inclusive, essa nova legislação vai trazer responsabilização às concessionárias, que não é só a Compesa. Todas as concessionárias que operam de telefonia, de energia, a própria Compesa, que forem fazer qualquer ação na cidade, vão primeiro precisar de autorização e também vão ter um critério de responsabilização agora, coisa que essa legislação antes não tinha. Aí, evidentemente, a gente tem algumas outras dificuldades que precisa ter uma robustez de agilidade. A gente tem uma cidade que quando chove, chove muito, e é uma cidade que foi crescendo com o seu desenvolvimento enquanto uma feira, obviamente, mas que precisa de um ajuste do ponto de vista estrutural. E é esse o desafio da gestão. Mas eu não tenho dúvidas que esse esforço há e tem que se buscar os mecanismos para que a gente possa equalizar esses problemas na cidade. Presidente, a gente já está encerrando, que a hora no instante passa. Eita, Viu? já Então, que o senhor pode marcar o próximo. possa responder mais. Eu vou fazer umas perguntas que eu possa responder de forma mais direta, porque para a gente otimizar o tempo. A gente viu nas últimas sessões, o senhor teve um pequeno embate com o vereador Gil Bobinho. O senhor se excedeu? Veja, do ponto de vista daquele momento, ele vinha num posicionamento que ele estava no embate. A tribuna é um local de debate, a casa é um local de debate. Ele estava no embate, né, de uma resposta ao líder do governo, né, de algumas discussões relacionadas ao Hospital da Mulher. E, naquele momento, quando ele estava com a palavra, ele usou um termo que, enquanto estava sendo individualizado, estava muito claro que era o embate entre os Lhe dois. incomodou? Não, foi quando generalizou a discussão. Quando ele generalizou. Aí, naquele momento, eu interrompi. E, naquele primeiro momento, né, inclusive o líder da oposição fez uma intervenção, eu entendi, ele concluiu, me citou, e eu abri minha fala na minha questão de ordem, me desculpando com ele, que não deveria ter interrompido. Por mais que o regimento nosso, depois com calma, quando foi analisado, dependendo das circunstâncias, a presidência tem a autoridade de interromper. Mas tudo bem, mas eu não tenho problema em pedir desculpa quando eu cometo algum equívoco. Isso para mim não é problema. Fiz a minha intervenção, dei meu posicionamento, concluiu, depois tivemos uma conversa com o líder da oposição, tivemos um líder com o verde, e no dia seguinte tive uma conversa com o vereador Gil Bobinho, que é uma pessoa que eu respeito muito, e tá tudo bem. Tudo equacionado, acho que segue uma casa de debate, e eu não vejo, não teve problema, entendeu? É sempre isso, com diálogo se conquistam e se conseguem as melhorias. O senhor é 100% satisfeito com os seus pares na Câmara? O senhor daria uma nota 10 à Câmara Municipal de Caruaru? Veja, nós temos uma posição que quem tem que nos avaliar é a população. Do ponto de vista de relacionamento com o papel que cada um tem na Câmara, né, os 21 vereadores e as 2 vereadoras, eu acho que cada um está exercendo seu papel. Essa avaliação vai ser feita pela população em 2028. Mas do ponto de vista de relacionamento, a gente tem uma realidade, e eu aprendo com eles todos os dias. Né? Você tem desde o mais experiente hoje, que é o decano Lula Torres, aos que chegaram agora de primeiro mandato. Vou dar um exemplo, que também é uma pessoa que a gente inclusive chama de um menino, que é uma pessoa que eu admiro demais, que é Raminho Xavier. Então você consegue aprender com todos. Né? Então eu acho que essa avaliação, quem vai fazer lá na frente é a população, mas do ponto de vista do que cada um tem feito com o seu papel de responsabilidade, eu acho que essa legislatura está dando uma grande contribuição a Caruaru. Olha, eu sei que o senhor, apesar de ter a fama de ser muito pacificador, muito harmônico, eu peço que o senhor seja direto no que eu vou lhe perguntar agora, que o senhor tem esse perfil. Qual a nota que o senhor daria para o governo Raquel Lira, de 0 a 10? De 0 a 10, eu vou lhe dar uma nota 8,5. Para o governo Lula, de 0 a 10? Para o governo Lula, ele está no momento de reação.
Eu acho que uns 7,5, 8. E para o governo do prefeito Rodrigo Pinheiro? Eu acho que o Rodrigo é um momento diferente, são momentos É diferentes. bom, ótimo ou é excelente o governo dele? Não, porque são momentos diferentes, né? Você está indo para dois governos que estão se concluindo, que é o terceiro mandato do governo Lula, né? Ele está concluindo o seu mandato, tem pouco mais de um ano, né? Vai prestar contas disso ano que vem, da mesma forma que Raquel. São momentos diferentes. Agora, com relação a Pernambuco, eu vou destacar isso no presidente Lula. Pernambuco voltou a ter um protagonismo normalmente, Sim. né? Tanto pela capacidade dela Muito de grande. gestão, mas também de uma sintonia com ele da maturidade, inclusive ele enquanto pernambucano. Eu acho que nessa média geral, eu acho que Caruaru avançou, porque passou um período bem conturbado antes dele voltar ao poder. Caruaru passou por muitas dificuldades, não, especialmente o Nordeste. Mas eu acho que Pernambuco em si, do ponto de vista de visualização, acho que essa nota do governo Lula em Pernambuco, ela se sobressai, né? Você tem dois senadores importantes, né, que são inclusive do PT, que é a senadora Tereza Leitão, que eu tenho uma grande admiração, da mesma forma o senador Humberto Costa, né? Então você vê que Pernambuco voltou a ter um protagonismo e ele com a sua maturidade. Ele não olhou bandeira partidária, né? Raquel tem uma posição partidária já bem posicionada e ele não levou isso em consideração, não. Ele olhou para o Estado, olhou ela quanto gestora, né? Aproveitando que tem uma sintonia muito grande, muitos recursos federais chegaram em Pernambuco. Aí eu acho que nessa média geral, Pernambuco tem uma nota muito sintonizada dentro do que ela executa e dentro do que ela executa em parceria. E obviamente que o Rodrigo surfa nessa onda. Então, se nos últimos 3 anos que Raquel assumiu, Caruaru saiu de uma omissão que o Estado teve com a cidade e passou a ter um parceiro, você, pela quantidade de obras e os anúncios que tem em Caruaru que estão acontecendo, por ela entender, e ela passou por essa dificuldade, porque ela teve essa dificuldade na gestão anterior do governo do Estado, obviamente o Rodrigo tem esse ganho. E da mesma forma na relação com o governo federal. Então, todos os investimentos, todas as conquistas que chegam em Caruaru por parte do governo federal, ele tem um mérito disso, né, nessa sintonia, nessa capacidade de articulação. Então, eu acho que o momento de Rodrigo hoje é diferente. Né, até porque está completando agora o primeiro ano do seu mandato, né, ele Sim, em si, direto. enquanto prefeito, né, já com seu plano de governo, aguardar qual vai ser o balanço de execução da LOA desse ano. Eu conversei com a secretária de Planejamento na discussão da reunião da comissão. A previsão do orçamento ficou em torno de 84%, 85% de execução do que foi previsto ano passado, que era próximo de 2 bilhões e 100 milhões. Então, isso é um ganho, isso é um avanço. Então, eu acho que o momento de avaliação de Rodrigo é muito favorável também por essas circunstâncias. Mas o senhor não consegue dar uma nota agora. Então, veja, eu acho que nessa linha de 8,5, 9, 10 não é. 10 não é. 10 não é. Essa nossa máxima, em todos os Sim, sentidos, ela é muito difícil. muito difícil. Mas eu acho que vai nessa linha também, entendeu? Porque esse ambiente favorável de geração de negócios tem possibilidade de dar esses avanços a Caruaru. Agora tem situações que precisam ser ajustadas. Há uma discussão da população de observação com essa questão das notificações de multas, ver o que é que está tendo excesso, o que não está. Eu acho que quem comete infração tem que ser punido. Isso é a regra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Agora, se tem excesso, precisa ser reavaliado. Sim. Tem que esses recursos serem bem direcionados. Sim. É um exemplo da CNH, que vai ser financiada, né? Foi um projeto importante que Pernambuco é a segunda cidade, né? Caruaru, a segunda cidade a implantar a CNH gratuita, né? Que ela é totalmente financiada pelo município, né? Dando possibilidade às pessoas que são do cadastro único ou que estão em situação de vulnerabilidade. Isso é acessibilidade. Sim. E é com recurso provavelmente também da AMC. Então, eu acho que tem algumas discussões e você tem a capacidade de escuta, ouvir, né? E quando você escuta, nós temos 2 ouvidos e uma boca. Se você escuta mais, a tendência é você acertar com o que você escuta. Vereador, muito obrigado. Eu tenho aqui um quadro que se chama Bate-Bola Jogo Rápido. Eu vou lhe dizer uma palavra e o senhor responde o que significa para o senhor com uma palavra. Até porque Uma nosso palavra. tempo Certo. foi com Deus. Vai ficar para um próximo programa. A gente concluiu o que a gente não concluiu hoje. Né? É muita coisa. É. Poder significa para o senhor? Poder é uma representação, né? A Câmara tem esse espaço, é um poder constituído. E estar vereador é fazer parte desse poder.
Só peço sabedoria sempre para poder ter essa grande Tem responsabilidade. sabor de mel? Veja, eu acho que tem todos Ou os sabores. tem sabor de fel também, Não, depende do tem todos os momento. sabores. Caruaru, o que significa pro senhor? Minha cidade, minha terra, minha origem, minha raiz. Lealdade. Extremamente importante na vida. Crítica. Faz parte. Futuro. A Deus pertence. Ego, o que significa pro senhor? Veja, eu não gosto de me autoavaliar, entendeu, Ramon? Eu prefiro que as pessoas me avaliem. Aí isso é uma pergunta que eu não gosto de me autoavaliar. Eu preciso que as pessoas me analisem, do que eu próprio me analisar. Bruno Lambreta por Bruno Lambreta. Quem é, em uma palavra? Quem é Bruno? Um cidadão. Vereador, muito obrigado, viu? Foi um prazer enorme tê-lo aqui. Eu que agradeço a verdade. oportunidade. Agradeço a vocês pela participação. E tamo junto, tô às ordens. Como eu lhe disse, eu tenho algumas ressalvas, como é normal na política, Tem que ter. mas eu lhe destaco como um político habilidoso, harmônico, capaz, que soube se impor na política, que soube trilhar uma trajetória com respeito e hoje tem uma imagem muito ilibada. Isso assim é importante. Apesar das minhas ressalvas, eu sou capaz muito bem de lhe tecer esses elogios. Então, como diria Maquiavel, o senhor é dono de muita fortuna, que significa sorte, e dono também de muita virtude, que significa habilidade. Então, muito obrigado e até o próximo. Eu que agradeço, parabéns pelo programa. Eu acho que é extremamente importante para a sociedade essas discussões. E estou à disposição. Quando é só chamar, que a gente vem conversar sobre Caruaru, sobre o Poder Legislativo. E parabéns mais uma vez pelo programa. Você é uma pessoa que eu admiro e respeito. E divergências faz parte. Se todo mundo concordar e pensar da mesma forma, nenhuma sociedade vai evoluir. Então, acho que a divergência faz parte, principalmente da democracia. Verdade. Bom, chegamos ao fim de mais um Sem Papas na Língua. Como vocês sabem, é sempre um prazer estar aqui debatendo e falando sobre política, que é o que eu amo estudar. E queria agradecer também aqui, além do presidente, a presença da grande, da incrível, da magnífica Risoni Santos, que é uma voz conhecidíssima, amável, uma voz incrível que todo Caruaru conhece. Então, Risoni, muito obrigado. Eu acho que o presidente da Câmara tem a assessoria mais capacitada de Caruaru. Até mais.